Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cristiane Batista 8. Muito obrigado, meus amores, pelos comentários, por todo o carinho de vocês. Platão, Criton. Sócrates, por que já despertaste, Criton? Não é cedo? Criton, sim, é muito cedo. Sócrates, que horas são? Criton, amanheceu há pouco. Sócrates, causa-me admiração que o guarda tenha te deixado passar. Criton, conhecemo-nos porque me vê aqui, a miúde, e, além disso, me deve muitos favores. Sócrates, e por que ao sentar-te ao meu lado não quiseste me acordar? Criton, por Zeus, não, Sócrates. Em teu lugar, eu recearia estar acordado e sentindo tamanha angústia. Por isso, a partir do momento em que entrei aqui e admirei teu sono sereno, não quis, acordando-te, privar-te do desfrute de momentos tão ditosos. Em verdade, Sócrates, admirei teu caráter desde que te conheci, mas jamais tanto quanto agora, ao ver-te suportar esta desgraça com tanta serenidade. Sócrates, seria ridículo, Criton, na minha idade, recear a morte. Criton, ah, Sócrates, quantos na tua idade e em tal situação se revoltam contra ela? Sócrates, concordo. Mas por que vieste tão cedo? Criton, a fim de trazer-te uma má notícia, que receio encherá de pesar teus parentes e amigos. A notícia, enfim, mais triste e consternadora para mim. Sócrates, qual é? Regressou de Delos o barco, cuja chegada deverá assinalar o momento da minha morte? Criton, ainda não, mas hoje, se não me engano, chegará, conforme dizem aqueles que vêm de Sunium, onde o deixaram. Pelo que eles afirmam, deverá chegar hoje, e amanhã, Sócrates, abandonarás a vida. Sócrates, que seja, já que é a vontade dos deuses. Contudo, não creio que esse barco chegue hoje. Criton, em que te baseias para dizer isso? Sócrates, não deverei morrer até o dia subsequente ao retorno desse barco. Criton, ao menos é o que declaram aqueles que devem preparar a tua execução. Sócrates, por esse motivo, creio que o barco não chegará até amanhã. E penso desta maneira, porque tive um sonho agora há pouco. Por sorte, não me acordaste. Criton, que sonho foi esse? Sócrates, tive a impressão de ver perto de mim uma mulher alta e bela, vestida de branco, que me chamava e dizia: Sócrates, em 3 dias estarás na fértil Fitia. Criton, sonho bem esquisito, Sócrates. Sócrates, e muito significativo, conforme acho, Criton. Criton, sim, bastante significativo. Contudo, querido amigo Sócrates, pela última vez, convém seguires meus conselhos e te salvares. De minha parte, além da desventura de ser privado para sempre de ti, de um amigo
de cuja perda ninguém conseguirá suavizar-me o sofrimento? Receio que muitos que não nos conhecem julguem que, tendo eu a possibilidade de salvar-te, pagando o que fosse necessário, optei por deixar-te morrer e te abandonei. Existe algo mais vergonhoso do que ser considerado o maior apreciador do dinheiro que dos amigos? Porque o povo não conseguirá atinar com o fato de que te tivesse negado a sair quando era o que tanto queríamos que fizesses. Sócrates. Mas, estimado Criton, devemos nos preocupar tanto assim com a opinião do povo? Não é suficiente que os mais racionais, os únicos, daqueles de que devemos nos ocupar, tenham conhecimento de como se deram as coisas? Criton. Sabes muito bem, contudo, ó Sócrates, que é necessário levar em consideração a opinião da massa, e o teu exemplo nos prova que ela não só é capaz de fazer os menores males, como também os maiores, contra aqueles a respeito dos quais foi enganada por calúnias. Sócrates. Ó Criton, que estupendo seria se a humanidade pudesse fazer os maiores males. Poderia então fazer os maiores bens. E isto não seria pouca coisa. No entanto, não é capaz de fazer nada disso, já que não compete a ela tornar os homens ou sábios ou insensatos. Criton. Que assim seja, ó Sócrates, mas responde-me. O que te impossibilita de sair daqui é o medo do que poderia ocorrer a mim e a outros amigos teus? De que, se saísses, nos causaria aborrecimentos a denúncia de algum delator, acusando-nos de haver propiciado a tua fuga, e que por isso acabemos perdendo nossos bens, pagando pesadas multas ou ainda algo pior? Se este é o teu receio, Sócrates, esqueça-o. É justo que, a fim de salvar-te, tenhamos de enfrentar os piores perigos. Sócrates, peço-te, não te oponhas e concorda com o que te proponho. Sócrates. Tens razão, Criton. Tenho esses receios e outros mais. Criton. Fica sossegado, então, porque, em primeiro lugar, a importância que exigem para deixar-te sair daqui não é muito grande. E depois, conheces perfeitamente a péssima situação financeira daqueles que nos poderiam acusar e a diminuta quantia que seria necessária para fazê-los calar. Meus bens, que também são teus, são o bastante. Se vês nisso algum problema, existem aqui muitos estrangeiros que põem sua renda à tua disposição. E um deles, Símias de Telos, trouxe uma importância suficiente. Sebes te oferece a mesma quantia, e vários outros também. Não percas, por este motivo, a oportunidade de salvar-te. E pelo que disseste outro dia aos juízes, de que se fosses condenado ao exílio, não saberias viver, não te detenhas por isto. Em qualquer lugar do mundo terás boa acolhida. Se fores para Tessália, ali possuis amigos que te distinguirão com honrarias, como mereces, e te protegerão contra qualquer investida. Além do mais, ó Sócrates, ao te entregares, embora podendo salvar-te, cometes, ao meu ver, uma ação injusta, trabalhando para facilitar a tua morte, conforme querem teus inimigos. E traz a teus filhos, abandonando-os
quando tens a obrigação de alimentá-los e educá-los. Pesarão sobre eles todas as desgraças que sempre atormentam os pobres órfãos. Ou não se deve ter filhos, ou, se o temos, devemos pensar neles com o máximo desvelo e esforço que sua educação exige. Adotaste a postura mais cômoda, quando deverias portar-te como homem de coração, e mais que ninguém és culpado nisto. Tu que sempre te orgulhaste de pautar tua vida pela virtude. Sócrates, sinto vergonha por ti e por nós. Teus amigos, além de acusarem a nossa covardia por permitir a consumação deste fato, considera que irão censurar-te, primeiro por haver comparecido diante deste tribunal, o que poderias ter evitado, depois pela vergonha de teu processo e, finalmente, e isto é o mais ridículo de tudo, nos culparão porque, covardes e mesquinhos, abandonamos-te, deixamos de salvar-te, e dirão que por nossa culpa não te salvaste, embora pudesse fazê-lo, por pouco que tivéssemos de ajudado. Tal comportamento, Sócrates, não seria ao mesmo tempo condenável e vergonhoso para ti e para nós? Decida-te logo. Não é tempo de meditar. Deves decidir-te, sem pensar mais. Tudo deve ser feito nesta noite. Se esperarmos mais, todos os nossos esforços terão sido estéreis. Acredita em mim, Sócrates, e faça o que digo. Sócrates, teu empenho teria sido muito louvável, meu caro Crito, se estivesse de acordo com as normas da justiça. Porém, ao contrário, será tanto mais merecedor de desonra quanto mais distante dela estiver. Em princípio, teremos de analisar se devemos ou não fazer o que dizes, porque já sabes que é antigo meu hábito de não me sujeitar a outras razões que não a única que me pareça mais justa. Após analisar todas as que são apresentadas, mesmo que o destino esteja contra mim, jamais poderei abandonar os princípios básicos que sempre professei, pois sempre se me afiguram os mesmos e sempre os estimo em igual maneira. Se, por conseguinte, não encontramos razões mais sólidas, convence-te de que não me sujeitarei às tuas. Ainda que todo o poder do povo se lançasse contra mim, e tu, para amedrontar-me, me ameaçasses como a um garoto com 1000 espantalhos, falando-me de sofrimentos mais cruéis do que minha presente desventura, com cadeias, perda de minha fortuna e morte. Contudo, como realizar essa análise com honestidade? Sem dúvida, recordando o que dizias agora há pouco a respeito das opiniões, isto é, se há opiniões que devem preocupar-nos e outras que podemos não levar em conta. Por acaso, o que eu disse não foi razoável até antes de haver sido pronunciada minha sentença e depois terá de permanecer no ar, como conversa inútil e, no fundo, como brincadeira e jogo de criança? Quero analisar este assunto contigo e examinar se, em minha nova situação, este princípio me parecerá distinto ou se permanecerá sempre o mesmo,
para que nos determinemos a abandoná-lo ou segui-lo. Salvo engano meu, a verdade é que sustentei muitas vezes diante daqueles que julgavam dizer coisas sérias, que algumas opiniões humanas devem ser tidas em alta conta e outras não. Critam, pelos deuses, crês também nisto? Porque, conforme as aparências humanas, não corres risco imediato de morte e deve-se supor que não há nenhum risco que corras neste momento que te embarace a percepção e te induza ao erro. Pense bem. Não julgas que se disse com muito acerto que não devem ser consideradas todas as opiniões dos homens, mas somente algumas, e não as de todos os homens, mas somente as de alguns? Que achas? Não falam corretamente aqueles que afirmam isto? Criton, concordo que falam corretamente. Sócrates, logo, não devem ser aproveitadas apenas as boas opiniões e desprezadas as más? Criton, com certeza. Sócrates, e as boas opiniões não são as dos sensatos e as más dos insensatos? Criton, sem dúvida. Sócrates, isto então quer dizer que cada coisa depende de seu estilo? Um homem que se exercita no ginásio dará atenção à injúria ou ao elogio do primeiro que passar, ou somente aqueles do médico ou monitor que dirige o ginásio? Criton, sem dúvida, dará atenção a estes. Sócrates, deverá, por conseguinte, recear o insulto e desejar apenas o aplauso deste homem, desprezando o de todos os outros? Criton, não resta dúvida. Sócrates, de tal maneira que, no que diz respeito à ginástica, à comida ou à bebida, deverá obedecer às ordens de seu competente mestre e não se guiar de forma alguma pelo capricho dos demais? Criton, é claro. Sócrates, então, que isto fique estabelecido. Contudo, se ao desobedecer a este mestre e ao rejeitar seu apreço e elogios, deixa-se seduzir pelos afagos e elogios do povo e dos ignorantes, não lhe sobrevirá mal algum? Criton, só poderá lhe sobrevir o mal. Sócrates, e qual será a sua natureza? Que parte do homem atingirá? Criton, com certeza seu corpo, que dessa forma será arruinado pouco a pouco. Sócrates, ótimo. Fique isto também estabelecido. Mas não ocorre exatamente o mesmo com as outras coisas? Por que motivo a respeito do justo e do injusto, do honesto e do desonesto, do bem e do mal, que a partir de agora serão o tema da nossa conversa, deveremos preferir a opinião da multidão, a de um único homem, se existe um que seja tão arguto e capaz que nos infunda mais respeito e temor que todos os outros? E se não acatamos a opinião desse homem, não é verdade que arruinaremos tudo aquilo que existe em nós, que somente mediante a justiça adquire novas energias e somente mediante a injustiça se extingue? Ou tudo isso não presta para nada? Criton, a respeito disso, ó Sócrates, tenho a mesma opinião que a tua. Sócrates,
Continua, pois, a prestar atenção. Se ao acompanhar o parecer dos ignorantes, arruinássemos aquilo que somente se conserva por meio de um regime saudável e que pelo mau regime se aniquila, poderemos viver após a ruína do primeiro? E diz-me, não é este nosso corpo? Criton, não resta dúvida de que esse é o nosso corpo. Sócrates, e podemos viver com um corpo pervertido ou arruinado? Criton, claro que não. Sócrates, e poderemos viver após a perversão daquilo que somente por meio da justiça vive em nós e que a injustiça arruína? Ou consideramos menos nobre que o corpo essa parte de nós mesmos, não importa qual seja, a que dizem respeito à justiça e à injustiça? Criton, de forma alguma. Sócrates, e essa parte de nós mesmos não é a mais preciosa? Criton, claro que sim. Sócrates, por conseguinte, meu caro Criton, não deve nos causar preocupação aquilo que o povo dirá, mas sim o que dirá o único que sabe o que é justo e o injusto. E este único juiz é a verdade. Poderás então concluir que estabeleceste princípios falsos quando disseste que devíamos nos preocupar com a opinião do povo a respeito do justo, do bom, do digno e de seus opostos. Talvez digam, o povo pode fazer-nos morrer. Criton, dirão assim com certeza. Sócrates, afirmas a verdade. Porém, estimado amigo, as razões que acrescentamos são as mesmas que antes. E por isso, analisa se não devemos dar máximo valor ao viver, mas sim ao viver bem. Criton, tudo isso segue sendo correto. Sócrates, e segue sendo correto que o bem, o belo e o justo continuam sendo uma mesma coisa. Depois de tudo que admitiste, em princípio, devemos analisar se é justo ou injusto sair daqui sem a anuência dos atenienses, pois, se isto é justo, devemos tentá-lo, mas, se é injusto, devemos renunciar à ideia, porque todas as considerações que apresentaste de bens, reputação e família não são peculiares aos que fazem morrer sem motivo algum e que desejariam de fazer ressuscitar também sem motivo algum, se isso lhes fosse possível. Aludo à multidão, porém, que nós, de acordo com o nosso princípio, devemos levar em consideração é se agimos com justiça ao dar dinheiro e ao nos considerarmos agradecidos aos que daqui nos afastam, ou se nisto eles e nós cometemos alguma injustiça. Se a cometemos, não se deve raciocinar tanto. Deve-se morrer aqui ou sofrer todas as coisas em lugar de cometer atos injustos. Criton, estás com razão, Sócrates. Examinemos o que é próprio fazermos. Sócrates, examinemo-lo juntos, meu amigo. E se enquanto eu falar tu tiveres alguma contestação a apresentar, apresenta-a para que a ela eu me renda. E se não a tiveres, para de instar que eu saia daqui apesar dos atenienses, eu te peço. Certamente ficaria surpreso se pudesses me persuadir do contrário, mas
não posso fazê-lo sem estar persuadido. Vê, então, se agrada a maneira pela qual iniciarei essa análise e procura responder às minhas perguntas com a máxima sinceridade. Criton, agirei dessa forma. Sócrates, é certo que jamais devemos cometer injustiças? É admissível cometê-las em certas circunstâncias? Ou é absolutamente correto que quaisquer injustiças devam ser evitadas, conforme já concordamos há pouco? E todas essas opiniões com as quais concordamos desfizeram-se em tão breve tempo, e seria possível que em toda nossa cidade, Criton, nossas mais sérias controvérsias tivessem sido iguais às das crianças, sem que não o notássemos? Ou devemos nos basear apenas no que dissemos, de que quaisquer injustiças são indignas e maléficas para aqueles que as cometem? Diga o que disser a multidão, e decorra delas o bem ou o mal? Agiremos desta forma ou não? Criton, desta forma. Sócrates, portanto, também não devemos cometer injustiças contra os que a cometem contra nós, mesmo que este povo julgue isto justo, sendo que concordas que isto não pode ser feito de forma alguma. Criton, é o que me parece. Sócrates, é ou não é justo praticar o mal contra uma pessoa? Criton, não é justo, Sócrates. Sócrates, é justo, como o povo pensa, pagar o mal com o mal? Ou é injusto? Criton, é injusto. Sócrates, concordas que não existe diferença entre praticar o mal e ser injusto? Criton, concordo. Sócrates, então jamais se devem cometer injustiças, nem pagar o mal com o mal, seja lá o que for que nos tiverem feito. Mas tenhas cuidado, Criton, que ao concordar comigo a respeito disso, não vás de encontro à tua opinião, porque existem pouquíssimas pessoas que estão de acordo quanto a isto. Bem, é impossível que os que não possuam as mesmas opiniões consigam chegar a um acordo, porque, ao rejeitar cada um a opinião do outro, costumam também rejeitar os que as emitem. Analise, então, se estás plenamente de acordo comigo e se admites o princípio de que não devemos cometer injustiças em momento algum, mesmo que sejamos vítimas delas, nem pagar o mal com o mal. Dize-me se mudaste de opinião e qual o motivo disto. Mas, se continuas fiel ao que estabelecemos, continua me ouvindo. Criton, continuo fiel ao que estabelecemos e penso como pensas. Prossegue, então. Sócrates, prossigo, ou antes indago-te. Ó homem, que prometeu uma coisa justa, deve cumpri-la ou faltar a promessa? Criton, deve cumpri-la. Sócrates, de acordo com o que declaramos ao sair daqui, sem a anuência da cidade, fazemos ou não fazemos o mal justamente aos que não o merecem? Cumpriremos o que estabelecemos ser justo ou não? Criton, não posso responder,
ao que me perguntas, porque, na verdade, ó Sócrates, não o entendo. Sócrates, vejamos se assim entendes melhor. Se no instante de nossa fuga, ou como queres denominar nossa saída, as leis da República nos dissessem: Sócrates, o que vais fazer? Executar teu plano não significa aniquilar-nos completamente, sendo que de ti dependem as leis da República e as de todo o Estado? Acreditas que um Estado pode subsistir se as suas sentenças legais não têm poder? E o que é mais grave, se os indivíduos as desprezam e aniquilam? Que responderíamos, Criton, a essas e a outras acusações semelhantes? Quantas coisas não poderiam ser ditas, até mesmo por um retórico, a respeito do aniquilamento dessa lei, que exige o cumprimento das sentenças emitidas? Porventura responderíamos que a República foi injusta e nos julgou mal? É isso que diríamos? Criton, sim, Sócrates, é o que lhes responderíamos. Sócrates, e a isso rebateriam as leis. Não estabelecemos, ó Sócrates, que te submeterias ao juízo da República? E se essa linguagem nos deixasse surpresos, talvez então nos dissessem: não fiques surpreso, Sócrates, mas responde-nos, por estar acostumado a discutir por meio de perguntas e respostas. Conta-nos as queixas que tens contra a República e contra nós, por agires de maneira a tudo fazer para nos aniquilar. Em princípio, devemo-nos a vida, por haver sido por nossa causa que teu pai se casou com aquela que te deu a luz. Que críticas fazer às leis que estabelecemos a respeito do casamento? Nenhuma. Eu lhes responderia: e quanto às leis que dizem respeito à alimentação e educação dos filhos, às quais deves tua educação, não julgas justo que hajam ordenado a teu pai que te educasse em todos os exercícios da mente e do corpo? Plenamente justo, eu responderia. Então, após devermos o nascimento, o sustento e a educação, terás a petulância de argumentar que não és nosso filho e servidor da mesma maneira que teus pais? E sendo assim, crês porventura possuíres os mesmos direitos que nós, de forma que te seja lícito devolver tudo o que te faremos sofrer? Esse direito que não podes ter no que concerne a um pai ou a um encarregado, para retribuir-lhe mal por mal, ofensa por ofensa e golpe por golpe, acreditas tê-lo no que concerne a tua pátria e contra suas leis? E se cuidássemos de te fazer fugir, considerando justa tua fuga, em estando prevenido, tratarias de fugir de nós, bem como da tua pátria? Chamarias a isto justiça, tu que fazes profissão de praticar a virtude? Porventura tua sabedoria te faz desconhecer que a pátria é mais digna de respeito e veneração entre os deuses e os homens que um pai, que uma mãe e que todos os parentes juntos?
que é preciso honrar a pátria, humilhar-se diante dela e obedecer-lhe mais que a um pai irado? Que se deve convencê-la por persuasão ou obedecer às suas leis e sofrer sem refutar tudo aquilo que ela ordena? Se desejar que sejas fustigado com vergastas ou acorrentado, se desejar que vás à guerra para lhe verter todo o seu sangue, deves partir sem hesitações, porque este é teu dever. Não deves desobedecer, nem fugir, nem abandonar teu posto. E no exército, e diante dos juízes, e em todos os lugares obedecer à pátria, ou convencê-la como se deve, considerando que, se é ímpio praticar violência contra o pai ou a mãe, é muito mais ímpio praticá-la contra a pátria. O que responderíamos a isto, Criton? Reconheceríamos que as leis dizem a verdade? Criton, creio que estás com a razão. Sócrates, vês então, ó Sócrates, continuariam as leis a dizer que, se temos razão, é injusto o que pretendes empreender contra nós. Contra nós que te permitimos nascer, te sustentamos, educamos e, finalmente, como a todos os outros cidadãos, te demos acesso a todos os bens de que dispomos. Não deixamos de publicar que todos os atenienses que o desejem, após ter entrado de posse de seus direitos civis, após analisar a lei e os costumes da República, se não forem de seu agrado, podem mudar-se para onde quer que queiram, levando todos os seus bens. Se algum de vós, não conseguindo habituar-se às normas, desejar partir para alguma colônia ou viver em qualquer outro lugar, ninguém se oporá a isto. Nenhum de nós proíbe que qualquer cidadão se retire com todos os seus bens e vá se instalar onde for de seu agrado. Contudo, aquele que permanecer aqui, após concordar com essa nossa maneira de administrar a justiça e com a política seguida pela República, será obrigado a obedecer a tudo que lhe ordenamos, e se desobedecer, declararemos que é culpado de 3 modos: porque desobedece àquelas leis que lhe permitiram nascer, porque perturba aquelas que o amamentaram e alimentaram, e porque, após obrigar-se a obedecer-nos, ofende a fé jurada e não se esforça em persuadir-nos, se lhe parece que existe algo de injusto em nós. E mesmo que nós não façamos mais que propor coisas sem utilizar a violência para nos fazer obedecer, e que permitamos que escolha entre apresentar-nos suas críticas ou obedecer-nos, não faz uma coisa nem outra. Estas são, ó Sócrates, as imputações das quais se farias merecedor, se concluísses teu plano, e serias muito mais condenável que qualquer outro cidadão. E se eu lhes indagasse o porquê disso, far-me-iam calar, dizendo que mais que qualquer outro me submetia às suas condições. Possuímos, diriam, importantes provas de que nós e a República sempre te agradamos, porque permanecestes na cidade mais que qualquer outro ateniense, e não houve espetáculo que te fizesse sair dela.
salvo quando te dirigiste ao istmo de Corinto para assistir aos jogos. Nunca saíste, exceto para expedições militares, e nunca fizeste viagem alguma, como todos os cidadãos têm o hábito de fazê-lo. Não tiveste a curiosidade de conhecer outras cidades e outras leis. Nos amavas tanto e tão decidido estavas em viver à nossa maneira, que aqui tiveste teus filhos, testemunhos vivos de quanto isto te agradava, e até ao longo do teu processo poderias haver-te condenado ao exílio, se o quisesse, e então fazer, com a anuência da tua cidade, o que pensas fazer apesar dela. Tu, que te declaravas indiferente ante a morte, e que dizias que era preferível ao exílio, sem envergonhar-te com essa linguagem, sem nos respeitar a nós, leis, intentas aniquilar-nos, ages como agiria o mais reles escravo, e procuras salvar-te, transgredindo a convenção que te obriga a viver como bom cidadão. Responde-nos, então. Dizemos a verdade quando afirmamos que te submeteste a esta convenção, não por palavras, mas de fato e de forma irrestrita? O que responderíamos a isto e o que nos seria possível fazer, exceto admiti-lo? Criton. Deveríamos admiti-lo, ó Sócrates. Sócrates. E o que fazem? Continuariam. A não ser transgredir essa convenção e todas as suas condições? Não firmaste essa convenção nem pela força, nem de impulso, nem irrefletidamente, sem raciocinar. Já se passaram 70 anos, ao longo dos quais poderias ter ido embora, se não te agradávamos, e se as condições que te propusemos não te se afiguravam justas. Responde-nos, então. Dizemos a verdade quando afirmamos que te submeteste a esta convenção não por palavras, mas de fato e de forma irrestrita? O que responderíamos a isto e o que nos seria possível fazer, exceto admiti-lo? Criton. Deveríamos admiti-lo, ó Sócrates. Sócrates. E o que fazem? Continuariam. A não ser transgredir essa convenção e todas as suas condições? Não firmaste essa convenção nem pela força, nem de impulso, nem irrefletidamente, sem raciocinar. Já se passaram 70 anos, ao longo dos quais poderias ter ido embora, se não te agradávamos, e se as condições que te propusemos não te se afiguravam justas. Não preferiste nem Esparta, nem Creta, cujas leis elogiavas incessantemente, nem outras cidades gregas ou outros países. Saíste menos de Atenas que os coxos, os mancos e os aleijados, prova incontestável de que te agrada. E nós, por conseguinte, te agradamos mais que a outro ateniense qualquer, porque sem leis não existe cidade que agrade. E não pretendes ser fiel à convenção? No entanto, se nos dares crédito, Sócrates, respeitarás a convenção e não te sujeitarás ao escárnio público, abandonando Atenas. Raciocina e perceberás que bens advém para ti e teus amigos da insistência em pretender zombar de nossas ordens. Quem duvida de que teus amigos estarão sem possibilidade alguma de erro, em perigo de exílio, da perda de seus bens? E tu,
Se te diriges para alguma cidade próxima, como Tebas ou Megara, por serem elas bem governadas, serás considerado um inimigo, porque todos aqueles que amam a pátria desconfiarão de ti. Olhar-te-ão como um adúltero das leis. Assim, persuadirás a todos a respeito da tua opinião quanto à sentença pronunciada contra ti, porque todo adúltero das leis será mais facilmente considerado corruptor dos jovens e do povo ignorante. Por acaso, desviar-te-ás dessas cidades bem governadas e da sociedade desses homens justos? E que prazeres terás em tua existência? Por acaso terás a temeridade de aproximar-te delas e dizer-lhes, como costumas fazer, que as coisas de maior valor são a virtude, a justiça e as leis? Isto não seria o máximo da ignomínia para Sócrates? Quem poderia negá-lo? Porém, talvez vá para Tessália com os amigos de Criton. Lá há bem menos ordem e maior licenciosidade, e lá, certamente, agradar-lhe-ás a ouvir-te contar a maneira infame como fugiste desta prisão, vestido de andrajos, ou coberto com uma pele, ou disfarçado de qualquer outra forma, como soem fazer todos os fugitivos. Não faltará quem te diga: eis um velho que, já com pouco tempo para viver, e por ser de tal maneira apaixonado pela vida, não hesitou, a fim de conservá-la, em transgredir as leis mais sagradas. Pode ser que não encontres quem o diga se não atacares ninguém. Porém, se houver a mínima reclamação contra ti, escutarás outras 1000 coisas vergonhosas. Viverás como vítima dos homens, pois não poderás fazer nada. Na Tessália, ocupar-te-ás somente de banquetes. Como se teu único motivo de haver ido até lá tivesse sido a gola. E onde ficarão teus maravilhosos discursos a respeito da justiça e da virtude? Desejas, porventura, conservar-te para teus filhos, a fim de alimentá-los e educá-los? Educá-los-ás, então, na Tessália, e com o intuito de fazer-lhes bem, torná-los estrangeiros de sua pátria? Ou não pretendes levá-los contigo? Então crês que, estando tu longe de Atenas, serão melhor educados que se tivesses morrido? Sem dúvida, teus amigos cuidarão deles. E esse cuidado de teus amigos não será providenciado se, em vez de ires para a Tessália, fores para o Ardes? Convence-te de que os que te chamam de amigo far-te-ão o mesmo favor, se é que podes chamá-los de fato de amigos. Cede, ó Sócrates, às nossas razões. Segue os conselhos daquelas que fizeram de ti o que és. E não coloque teus filhos, nem tua vida, nem nada deste mundo em lugar mais elevado do que é justo, para que, ao chegares ao inferno, tenhas com que defender-te diante dos juízes. Não te iludas, se fizeres o que planejastes fazer, o farás com as leis. E não farás que tua causa, nem a dos teus, seja melhor nem mais justa, nem mais santa, nem em vida, nem na morte. Se morreres, serás vítima da injustiça, não das leis, mas sim dos homens. E se saíres daqui com ignomínia, trocando a justiça pela injustiça, e mal pelo mal, desobedecerás à convenção que te obriga conosco, leis, e causarás dano a muitos que não esperam isto de ti, e a ti mesmo.
bem como a nós, a teus amigos e a tua pátria. Sempre enquanto viveres, seremos tuas inimigas irreconciliáveis. E quando estiveres morto, nossas irmãs, as leis que regem os infernos, não te receberão favoravelmente, sabendo que envidaste todos os esforços inimagináveis por aniquilar-nos. Não sigas, portanto, os conselhos de Críton, e sim os nossos. Parece-me, amigo Críton, ouvir essas palavras como os iniciados nos mistérios dos coribantes acreditam ouvir as flautas, e o som dessas palavras fere com tanta violência meus ouvidos que torna para mim impossível ouvir outro discurso. Convence-te, então, de que tudo o que dissesses, em contrário, seriam palavras vãs. Se, porém, ainda desejas declarar alguma coisa, declara-a. Críton. Nada tenho a declarar, Sócrates. Sócrates. Separemo-nos, então, estimado Críton, e sigamos pelo caminho por onde o Deus nos guia.